Vamos falar de dividendo. ETF de dividendos mensais estreia com 37 centavos em dezembro de 2025. Famoso Best 11. Ué, Luan, ele estreou agora? Não, ele estreou em setembro. O que acontece é que ele pagou o primeiro provento agora. E eu vi gente no Instagram me perguntando sobre ele, e não só sobre ele. Tanto no Instagram quanto na comunidade FMI me perguntaram a respeito do ETF LFTB11. Os dois ETFs são da Investo, e é sobre eles que eu vou tratar nesse vídeo. Vamos então ao Best 11. Começou, como eu disse, em setembro, tá vendo? A cota começa a R$ 100 e evoluiu 14,56%. Chegou a evoluir mais que o IDIV, inclusive, que subiu 11,34% no mesmo período, subindo 14% nos últimos 6 meses. Portanto, teve uma performance superior ao IDIV. Ponto positivo para começar. Mas é um desempenho muito de curto prazo, acaba não dizendo muito, mas já foi algo positivo para a gente destacar. Lembrando, para quem está começando agora a investir ou investiu há pouco tempo, que o ETF nada mais é que um fundo. É um fundo, só que ele é um fundo de índice. É um fundo que só copia um índice pré-formatado. Então tem uma empresa que cria um índice, uma carteira teórica, isso é um índice, uma carteira simulada para simplificação aqui. Eu pego essa carteira, eu sou gestor do fundo, e copio essa carteira. Compro os mesmos ativos e faço o mesmo rebalanceamento dessa carteira. Tudo com critérios bem objetivos. Não tem aqui coisa da cabeça do gestor. É o que a gente chama de gestão passiva de portfólio. Passivo porque eu não quero nada além do desempenho do índice. Todo ETF é de gestão passiva, Luan? Não, mas a maioria sim. O mercado acabou crescendo muito, esse mercado de ETFs, mundo afora, e agora no Brasil esse mercado está crescendo muito em virtude dessa ideia de gestão passiva. Porque, vamos lá, né? A maioria dos investidores ou não quer criar uma carteira de gestão ativa, ou não se sente capaz, ou realmente não tem tempo e energia para isso, e prefere simplesmente copiar o desempenho de um índice. Algo que é louvável. O próprio Warren Buffett já citou em várias vezes que, para mais de 90% dos investidores, o ideal seria o quê? Copiar o S&P 500, que é o principal índice da Bolsa de Valores americana. Então, legal. A ideia do ETF é bacana, gestão passiva. Mas nem todo ETF é bom. Fica aquele oba-oba, aquela coisa toda, igual o pessoal que ataca todos os fundos imobiliários, não tem razão. Uma minoria é boa, assim como a minoria de empresas vale a pena. Então, a minoria é o que vale a pena em todos os ativos, eu diria. Então, assim, você tem uma infinidade de ETFs, o pessoal vai lançando para conseguir mais taxa de administração, mas muitos deles não fazem sentido. E o Best 11, será que faz sentido? Bom, vamos descobrir um pouco mais a respeito dele. Começando com a taxa de administração. Claro, né? Se você está delegando a decisão de investimento de escolher ativos para sua carteira a um fundo, você está pagando por isso, está delegando para alguém fazer isso. E é 0,5% ao ano. É pouco? Olha, para padrão Brasil, é ok, é normal. Mas olhando para fora, 0,5% não é pouco. Só que assim, a gente tem que considerar a realidade brasileira. É um mercado ainda que não é tão maduro. Por que eu digo isso? Porque se eu comparar com ETFs lá fora, tipo um VOO, que cobra 0,03% ao ano, eu vou falar, tá de sacanagem, é um custo muito alto. Então, mas a realidade brasileira é outra. E esse aqui realmente é um ETF com uma taxa muito baixa. Lá fora é normal ter 0,10, 0,20. Ainda assim, é mais ou menos o dobro da média do que é cobrado lá fora. Mas, de novo, isso decorre da ainda imaturidade do mercado brasileiro. Até porque, vamos lá, hoje quanto que esse fundo tem de patrimônio líquido? Vamos arredondar para 46 milhões de reais? 46 milhões, né? Vezes a taxa de 0,5% ao ano. 230 mil dividido por 12, dá quase 20 mil por mês. É isso que esse fundo está ganhando de taxa com esse volume captado. E vamos combinar? Nem captou tanto. 45 milhões é pouco. Ainda mais usando esse nome BEST, que já liga ao BARSE, né? Por ser um acrônimo que se refere a bancos, seguradoras, empresas de saneamento, telecomunicações, ou seja, bens e produtos essenciais. Só que isso não foi suficiente para atrair grandes investidores. Isso já mostra um pouquinho pra gente que grande investidor não tá nem aí para isso, né? Para esse tipo de ETF. E por quê, né? Você tem que duvidar. Afinal de contas, vamos lá, esse aqui é um ETF de dividendo. Era para atrair mais capital, na minha opinião. Só para você ter uma ideia, o UVP11 lá, o Raul Sena, já tem quase isso. Não, na verdade o total já passou disso, 66 milhões. 66 milhões, cara, de patrimônio líquido. Só que ele tá comprado em quase 45 milhões. Então assim, não fez tanto sucesso. Mas ainda o pessoal tá com dúvida. Vamos descobrir se tem mais alguma coisa aqui. Que só a taxa é normal. Destaques do fundo. Empresas brasileiras de alta qualidade, beleza. Filtro de qualidade, isso é importantíssimo. Seleção inteligente
inteligente, com filtros quantitativos e qualitativos. Isso é importante. Então a empresa tem que ser boa e barata. Basicamente isso. Esse é o mantra do Barsi. Ativos 23. Concentrado, né? Isso aqui já dá um pouco da ideia do porquê ter superado o IDIV no mesmo período, mesmo usando o fator dividendo como principal fonte de seleção desse fundo. Quanto mais você concentra, a tendência é que você consiga retornos maiores. A tendência, porque se você errar, aí você vai ter retornos piores. Só que aqui já vai uma coisa, né? 23 ativos, uma carteira de 20 ativos, você consegue montar, mas tudo bem, né? Só isso aqui não é impeditivo para você não investir. Mas vamos ser sinceros, 23 ativos, qual que é o benefício do ETF além de você delegar o trabalho para outrem? É o quê? Diversificação ampla de portfólio. Aqui eu não tenho uma diversificação ampla, tô concentrado, então tá, dá para aceitar isso aqui, mas eu não vejo muito motivo. Não é para ser igual um cara que veio lá no Instagram e falou o seguinte para mim: ô Luan, eu tô seguindo lá o ETF DIVO11, ou ele falou IDIV, não lembro, tô lá fazendo, a minha gestão tô copiando para economizar o 0,5% ao ano de taxa. Puta merda, velho. Aqui você tem muitos ativos. Você tá doido? Pra que isso? O cara acha que por ele estar copiando o índice e não estar pagando a taxa de administração, ele vai ter uma recompensa maior. Mas que recompensa é essa? Que o cara tem que ter um esforço absurdo para conseguir copiar o índice? Também não é para ser doido assim, né? Mas enfim, acho que tem uma concentração que não justifica o ETF em si. Bom, mas isso aqui é superável, tá? Porque eu entendo também a ideia, pô, Luan, mas o legal do ETF é para aquela pessoa que tem pouco dinheiro para aportar, sei lá, aporta R$ 500 por mês, R$ 300 por mês, e essa pessoa, se ela fosse diversificar em 23 ativos, ela ia ter que, comprar uma ação de cada empresa só, no mercado fracionário. Ia gastar muito com spread, eventualmente corretagem. Concordo, nesse ponto eu concordo. Por isso que é superável ainda essa questão. Mas vamos lá. A liquidação é igual, né? D+2, ETF brasileiro normal. Empresas que tem aqui, né? Axia Energia, antiga Eletrobras, BTG, Bradesco, Itaú. Olha só aqui, vamos lá. Aqui tá a composição setorial. Bancos, 37%, elétricas 36,34%. Ou seja, 70% energia elétrica e bancos. E aí tem um pouquinho de seguradora, telecom e saneamento. Ou seja, uma alta concentração em dois setores que subiram muito nesse ano de 2025. É muito concentrado? É, mas assim, com 23 empresas é quase inevitável isso aqui. Então, isso aqui também não me surpreende tanto. Também não é um impeditivo, sinceramente. E o que tem aqui no fundo? São essas empresas, ó. São essas empresas aqui. Eu investiria em todas elas? Não, mas na maioria. São empresas bem conservadoras. E qual que é o X da questão? Qual que é o diferencial desse fundo? Ele paga dividendo. Ele paga dividendo. E aqui que mora o grande porém. Porque veja, vamos lá. Quando você vem aqui e sei lá, quer investir no Itaú, Itubi 4. Os dividendos que o Itaú paga são isentos de imposto de renda. Mas e a tributação dos dividendos? Começa valendo em 26 e não atinge o pequeno investidor diretamente. Só quem ganha mais do que 50 mil. Isso aí é tema de outro vídeo. Mas os dividendos são isentos até 50 mil por mês. Então eu recebo meu dividendo aqui isento, ou seja, uma vantagem fiscal, não pago nada. Mas e aqui, no ETF? Quando eu compro uma cota de Best 11 e recebo o dividendo, eu não tenho essa isenção, 15% de imposto. Até mais que essa tributação dos dividendos, que é de 10% no máximo. 15%. A mesma alíquota que a gente paga quando vende com lucro ações, acima de 20 mil reais, em um único mês. Então, é basicamente o seguinte, a cada 100 reais em dividendo, que eu receberia limpo na minha conta, escolhendo as ações, no caso do ETF, eu recebo só R$ 85 reais. Conforme a escala vai aumentando, você está perdendo dinheiro. Pô, Lô, mas a ideia é a diversificação. Eu não quero ter o trabalho de escolher ações. Tá bom. Mas aí por que você não usa o Divo 11? Porque ele não é tão concentrado quanto o Best. Você viu ali que ele até ganhou no curto prazo. Então peraí. Então você quer concentração e não ter trabalho. É isso. E pagar por isso. 2 vezes, tanto na taxa de administração quanto no imposto. Não faz sentido. É muita preguiça. Me perdoe, mas é muita preguiça. Se você é tão preguiçoso nesse ponto, então tá bom. Paga aí. Mas não faz sentido. Se você tá assistindo esse canal, é porque você não é tão preguiçoso assim, eu presumo. Então não faz sentido. Isso aqui é pra gente que não sabe de nada, quer essa exploração, quer sair um pouquinho da renda fixa, não sabe por onde começar, aí vai nisso aqui. E o dividendo gera aquele estímulo comportamental, aí tudo bem. Mas é tirar dinheiro de trouxa, me perdoe. Você tem isso aqui, ó, que inclusive fez muito mais sucesso. Tem quase 1,5 bilhão, né, de patrimônio líquido. Porque paga a mesma taxa de administração, segue o IDIV, que tem mais diversificação
diversificação e não paga provento mensal. Ó o Divo, dividend yield 0. Mas é claro que eu escolheria o Divo 11. Se for para escolher o ETF, essa ideia do ETF, que é a diversificação, que é não ter trabalho, maravilha. Agora esse Best 11 é concentrado, então já justificaria eu selecionar. Aqui o cara que falou, vou copiar o IDIV, eu acho maluco, mas se ele quisesse copiar o Best 11, tudo bem, né? Tranquilo, 20 e poucas ações, faria mais sentido. Fora isso, não tem cabimento. Lembrando que quando você investe através de ETF, você está abrindo mão da isenção fiscal de 20 mil, porque o ETF não tem isenção nenhuma. A interpretação da Receita Federal é restritiva. Somente ações em operações swing trade, que são operações comuns, ou seja, operações que não são day trade, somente nessas operações, em ações brasileiras, então afasta BDR, ETF, units, como a gente sabe, aí eu me beneficio da isenção de 20 mil. Volume de vendas, não é lucro. Então, se eu vender até 20 mil no mês, eu estou isento. Mas no ETF não tem isso. Mesmo que o ETF só tenha ações brasileiras. Não faz diferença. Então, minha opinião é, por mais que eu seja bastante cético em relação à publicidade negativa, é que não vale a pena Best 11. Salvo na estrita hipótese de alguém que está na renda fixa, não sabe por onde começar, não sabe de nada. Zero. E aí quer se expor. Porque quer o dividendo mensal. Gera um estímulo para ele continuar. Aí pode ser. Mas afora isso, é muita preguiça. Aí é preferível o Divo 11, né? Esse vício em dividendo faz você perder dinheiro, cara. É igual esses ETFs aí de Bitcoin de dividendo. Faz você perder dinheiro. Para com isso. Para com esse vício em dividendo. Dividendo é bom, mas não fica viciado. Pessoal, dividendo virou heroína já, rapaz. Você tá doido. Agora vamos falar um pouco do LFTB. LFTB, onde falar. Não tem nada de dividendo, maravilha. Que é tributação à toa. O governo já arrecada pouquinho, né? Vamos pagar mais, vamos pagar mais. O que é esse ETF aqui? A ideia dele é ser um caixa. É ter o seu caixa ali que você deixa ali guardadinho, aguardando alguma oportunidade na bolsa de valores. Mesma gestora, Investo. A taxa de administração é bem baixinha. Por quê? Porque é renda fixa, título público, 0,19%. E esse aqui já fez bem mais sucesso. Esse aqui já tem, ó, quase 2 bilhões de patrimônio, porque esse aqui faz muito mais sentido. Esse aqui de fato faz sentido. Liquidação D+1 mais rápido, não é D+2. Rebalanceamento mensal, tem 16 ativos, todos títulos públicos. O imposto de renda que é retido na fonte é de 15% sobre ganho de capital. Aqui já tem a primeira vantagem fiscal desse ETF, que é o quê? Vamos lembrar que a renda fixa segue uma tabelinha, começa em 22,5, cai para 20, depois cai para 17,5, depois cai para 15. Conforme você deixa o seu investimento lá parado, rendendo, a cada 6 meses. Então vai caindo, é regressiva porque vai caindo conforme o tempo vai passando. Nesse caso aqui é 15%, independentemente do tempo que você continuar com o ETF em mãos na sua carteira. Então isso aqui é bom pra cacete. Porque, vamos lá, se vai levar 2 anos para eu chegar na alíquota de 15% na renda fixa, e aqui em um mês eu já tô com essa alíquota, então existe aqui uma vantagem fiscal. Logo, existe uma justificativa técnica para se aderir a esse ETF, caso você queira deixar o seu caixa nesse ETF. Que inclusive, de novo, teve sucesso, não à toa, já está com quase 2 bilhões. Além disso, a taxa de administração é de 0,19. Quando você vai investir aqui nos títulos públicos pelo Tesouro Direto, você paga uma taxa de custódia para a B3 de 0,2% ao ano. Então, aqui você tem uma economia na taxa de administração. Então você tem economia aqui e aqui. Existe o market maker, que dá uma segurada na questão da baixa liquidez. Isso também te ajuda. E o que tem nesse fundo? LFT, 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 LFT. O que é LFT, Luan? Tesouro Selicão, Tesouro Selic. Esse investimento aqui, ó, que é recomendado para reserva de oportunidades, para o caixa e até mesmo para reserva de emergência. Embora eu prefira utilizar um fundo DI ou principalmente um CDB de liquidez diária de bancão para reserva de emergência, porque às vezes você precisa do dinheiro imediatamente e o Tesouro Selic vai ser D+1 na maioria dos casos. Mas ano que vem, o Tesouro Direto vai ter uma proposta de reserva de emergência e aí você vai absorver realmente muito dinheiro para reserva de emergência no título público. Ainda não é o caso, vamos esperar. Mas de todo modo, o risco aqui é baixíssimo. Esse Tesouro Selic aqui é considerado o investimento mais seguro do país. Então, ao investir nesse ETF, você basicamente está comprando várias LFTs, vários investimentos mais seguros. E aí os vencimentos, eles vão de 2027 até 2031. Só que no meio aqui, ó, tem quase 10% de exposição a uma NTNB 2060. Então aqui você tem volatilidade. Então quase 10% do fundo tem volatilidade. Nos outros 90% não tem volatilidade. Por que tem volatilidade aqui? Porque é marcação a mercado, né? A gente está
falando de um título de prazo bem longo, 2060. Então seria equivalente a você comprar Tesouro IPCA+, com juros semestrais 2060. Esse aqui, ó, tem muita volatilidade, porque o prazo é bem longo. Então assim, para caixa que não pode ter volatilidade, eu prefiro investir no Tesouro Selic diretamente. Porque NTN-B não é caixa, né? Aqui eu tô adicionando volatilidade. E aí mesmo que seja só 10% ou 10% da sua carteira, vamos supor que você tenha, sei lá, 5 milhões, 10% é 500 mil. Se esse título, sei lá, se desvaloriza 40%, 50%, então você perdeu 250 mil. Esses 250 mil vão acabar reduzindo a rentabilidade que você teria na Selic. Então assim, faz sentido em termos tributários, por causa dos 15% aqui que eu falei contigo. Em termos de economia de administração, liquidez fica ok, mas aqui que não me pega. Tá adicionando volatilidade, sendo que o caixa não deveria ter. E outro detalhe é que o ETF não tem IOF, né? Então é outra vantagem fiscal. Para o cara que quer deixar ali o caixa por 15 dias, 20 dias, só aguardando para aplicar em alguma coisa, não paga o IOF, que é muito pesado nos primeiros 30 dias. Na verdade, após o 29º dia, o IOF é zerado na renda fixa, mas ele começa em 94% de alíquota, é muito pesado. Só que assim, se eu quero um caixa para deixar 15 dias, 20 dias, como que eu vou ficar exposto ao Tesouro IPCA+ 2060, mesmo que em 9% do ETF? Se tiver volatilidade, não vai valer a pena toda essa economia. Então, nesse ponto aí, eu acho que não vale a pena realmente para sua reserva. Seria um único porém. Mas, afora isso, se você pegar num bom momento de taxa, né? Tipo agora, dificilmente você vai perder dinheiro com esse... Não vai perder dinheiro, mas dificilmente você vai ter volatilidade de fato ali contra você. Mas assim, pensando em qualquer cenário macro, não seria uma boa, porque eu posso acabar comprando no momento em que o Tesouro IPCA sofreria com marcação ao mercado. Então, eu não invisto, tá? Eu não invisto. E veja que eu peguei essa sugestão do LFTB do Álvaro, aqui da comunidade Formação Vira Invest, onde eu trago diversos conteúdos exclusivos. Fiz um vídeo sobre Tegma, fiz sobre BTG Pactual, sobre a Vamos, recentemente sobre a CPFL Energia. Tem vídeo até da Embraer aqui. Não bastasse isso, você vai dispor dos meus relatórios de análise, os relatórios de análise de ações, fiz um recente de Klabin, postei lá na comunidade, relatórios de análise de fundos imobiliários e a planilha de valor intrínseco das ações. Além de você ter acesso ao meu curso Formação Vira Investing e ao curso Método Dividendo Permanente. Tem muito mais aqui, eu respondo todos os comentários, as dúvidas. Portanto, conheça minha comunidade, menos de R$2 por dia, você pode testar por 7 dias grátis. O link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. E eu te vejo no próximo vídeo.